Romanos 9:13. 9:13. Antes de mais nada, irmãos, eu gostaria de dizer que eu sempre faço um esforço grande em ler o maior número de versículos, mas ainda assim nós vamos reduzindo. Sabe quando a gente pede para pular de um para o outro? De maneira alguma, muito pelo contrário, é para querer sair de contexto. Eu sempre oriento os irmãos. Sempre que eu citar um capítulo, eu chego em casa e leio o capítulo inteiro. É que nós não temos tempo. São 1000 e tantas páginas da Bíblia, nós escolhemos alguns versículos, sempre gosto de agregar bastante para dar todo um contexto, para nós não criarmos doutrinas próprias. Nós vamos começar no capítulo 9, versículo 13 ao 15. Diz assim: como está escrito, lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, lá em Êxodo, perdão. Como está escrito, como está escrito, 13. Amei Jacó e aborreci Esaú. Versículo 14. Que diremos, pois? Que diremos, pois, dessa afirmação? Que Deus amou um e se aborreceu do outro? E no versículo anterior, no 12, meus amados, a Bíblia diz que Deus já amou um e aborreceu outro, quando eles já eram grandes e já estavam correspondendo ou não, era isso? Sem olhar na Bíblia, era isso? Aonde foi que o Senhor amou um e se aborreceu do outro? Os dois eram gêmeos. Dentro do ventre da mãe deles. Amém? Dentro do ventre, meus amados. Dentro do ventre o Senhor amou um e se aborreceu do outro. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, agora sim em Êxodo: compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Amém? Em outras palavras, vou amar quem eu quiser, vou chamar quem eu quiser. Amém, irmãos? O Senhor quis, antes de mais nada, o Senhor quis se compadecer de mim e de ti. A Bíblia é clara. Esaú e Jacó necessitavam da misericórdia e da compaixão de Deus. E Deus deu para um e não deu para o outro. Quantas e quantas pessoas tem mundo afora a qual o Evangelho nunca vai chegar aos seus ouvidos? Pessoas que nasceram em aldeias, em vilas, em metrópoles, e o Evangelho nunca vai soar no ouvido deles, mas tem soado no nosso, meus irmãos. Tem soado no nosso. Há injustiça da parte de Deus? Não. Há amor da parte de Deus para cada um de nós que estamos aqui. Versículo 20 desse mesmo capítulo. Mas, ó homem, quem és tu? Tem uns que ficam indignados, né, com essa atitude de Deus. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou: por que tu me fez assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Para da mesma massa somos todos iguais, todos somos pecadores. Para que da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos para a ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para que a glória já dantes preparou, aos quais, levanta a mão aí, levanta a mão, irmãos, aos quais somos nós, pode abaixar, a quem também chamou, não só dentre os judeus, o antigo povo, a antiga aliança, mas também dentre os gentios. Os brasileiros foram incluídos nessa lista. Nós fomos incluídos, irmãos, nessa lista. Versículo 27. Também Isaías. Veja que o apóstolo Paulo vai... O que o apóstolo Paulo vai citando? A sua opinião? O que o apóstolo Paulo está citando? Como está o quê? Escrito.
como estava escrito lá em Gênesis, como estava escrito lá em Êxodo, como agora o profeta Isaías também escreveu, inspirado por Deus, versículo 27, também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel, o povo da aliança antiga, ainda que o povo de Israel seja como a areia do mar, o povo de Israel era o que mesmo? Chamado, sim ou não? Chamado. O primeiro chamado surgiu lá em Abraão. A vez que Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai. E de ti farei uma grande nação. Um grande número de chamados. Então, ainda que seja um grande número de chamado, vírgula, o remanescente, o fiel, esse será o quê? Salvo. Esse será o quê? Escolhido. Amém, irmãos? Novo Testamento. O apóstolo Paulo cita o Antigo Testamento, traz a figura do Antigo e revela que os elementos mudaram, mas a essência é a mesma, a finalidade é a mesma. Amém, irmãos? Ainda que a igreja, o número da igreja seja como a areia do mar, o que nós mais vemos é templos abrindo. Templos abrindo e igrejas fechando, murchando, morrendo. Templos abrindo e quanto mais templo abre, irmãos, infelizmente, mais a igreja morre. Porque a história não é linear, ela é o quê? Circular, ela vai se repetindo. Olha a profecia. Ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, só os remanescentes serão salvos. Ainda que a igreja se torne como a areia do mar, só os remanescentes, só os fiéis. Só vai entender, irmãos, mas que o Senhor também te dê entendimento. Aquele que nem eu falei, aquele que um dia sentiu o chamado, aquele que sentiu o chamado de verdade, aquela alegria, lembra dela? Aquele que permanecer com essa alegria até o final, esse será o escolhido. Falei esses dias. Se mandar tu plantar bananeira, tu planta. Se te mostrar na Bíblia, olha, se tu ficar 30 minutos plantando bananeira, tu vai procurar na internet como é que se planta e tu vai plantar bananeira. Os mais antigos sabem o que é, as crianças nem devem saber. Se tu ler na Bíblia que plantar bananeira agrada a Deus, tu ia querer plantar. Aquele primeiro amor. Só um exemplo. É o remanescente, irmãos. É aquele que não retroceder, aquele que não recuar, aquele que não esquecer do privilégio de que um dia o Senhor, nós não sabemos porquê, Ele não se aborreceu de mim e de ti, Ele nos amou. Nós não escolhemos a Ele. Lembra o que o Senhor Jesus falou? Vocês não escolheram a mim, eu escolhi a vós. Jesus escolheu os pecadores, meus amados, e rejeitou os fariseus, os religiosos. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Amém? Porque Ele quer vasos para mostrar a sua misericórdia. Olha só, Ele não escolhe vaso bom. A Bíblia é bem clara, uma mesma massa, 2 vasos ruins. Sim ou não? 2 vasos ruins. Ele pega um vaso ruim e Ele vai mostrar toda a sua ira. E o outro vaso ruim que somos nós, Ele vai mostrar toda a sua misericórdia, todo o seu amor, toda a sua glória. Amém? Vamos abrir agora em Mateus capítulo 22. Mateus 22, 8. Até o 14. Mateus 22, 8 ao 14. Acharam? Se não achou, pode acompanhar, não tem problema. A parábola das boldas. Lembra que eu falei do casamento no começo? Amém? Um dia nós vamos oficializar o noivado, né? Não é namoro. Tem muita gente querendo namorar com Jesus. Jesus não namora. Estão me vendo aqui? Jesus não namora. E nós somos a imagem e semelhança. Por isso que a gente briga tanto com os jovens, orienta os jovens, tesoura os jovens, porque crente não namora. Crente noiva e casa. A Bíblia fala, somos a noiva de Cristo e um dia casaremos com Cristo. Amém? Sabe por que nós não vamos retroceder nessa decisão? Porque só os remanescentes serão escolhidos. Amém?
Festa de casamento. Versículo 8. Então disse aos servos: as bodas, o casamento, na verdade, está tudo preparado. Mas os convidados não eram dignos. Nos primeiros versículos, a Bíblia diz que, em João capítulo 1, versículo 1, começando, quando diz que Jesus era o verbo que se encarnou, ele veio para os seus, e os seus se tornaram indignos. O que diz aqui? Por que se tornaram indignos? Eles eram chamados. Jesus veio para os judeus, veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Rejeitaram. Então se tornaram indignos. Versículo 9. E depois, as saídas dos caminhos. Glória a Deus que ele saiu pelos caminhos, senão ele não teria nos encontrado. E convidai para as bodas, para o casamento, a todos os que encontrares. Presta atenção nessa palavra, irmãos. Volta e meia eu sou questionado e cobrado: pastor, e a pessoa que nasceu lá na aldeia? Nasceu índio e morreu índio. Qual foi a ordem de Jesus para os servos? Ide e trazei todos, convidai todos, os que o quê? Encontrarem. Vai pelo caminho. Amém, irmãos? Será Deus injusto porque não encontrou alguns? De maneira alguma. Jesus te encontrou e me encontrou. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram. Alguns não serão encontrados, tanto maus como bons. E a festa nupcial, a festa de casamento, ficou cheia de convidados. Cheia de quê? Chamados. Sim ou não? Eles foram chamados, não foram? Um convidado é um chamado. O irmão Chico e a irmã Paloma vão casar mês que vem, dia 10 de março. E eles falaram: pastor, chama toda a igreja. Chama toda a igreja. Convida toda a igreja. Chama toda a igreja. Amém? Então, a festa, o casamento ali, a cerimônia, ficou cheia de convidados. Versículo 11. Estavam todos convidados lá. Quem chega? O rei, o noivo, Jesus. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como tu entraste aqui, não tendo a veste nupcial? E ele ficou calado. Meus amados. Irmãos, naquele dia, se nós fomos, como Paulo disse, se nós fomos encontrados despidos e não revestidos, essa será a nossa atitude, calado. Quando nós estivermos diante do rei, não vai adiantar, nós nem conseguiremos mais argumentar. Todo o nosso argumento, toda a nossa desculpa vai ficar aqui. Amém, irmãos? O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, a sua misericórdia dura para sempre, mas nós não duramos para sempre. O sempre do Senhor é diferente do nosso. O sempre do Senhor é enquanto nós duramos. O infiltrado, o chamado, mas que não se preparou, que não entendeu a importância, não entendeu que estaria se relacionando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ficou mudo. E Jesus perdoou e falou: fica aqui mesmo, já estás aqui. É isso? Versículo 13. Então o rei disse aos seus servos, os anjos: amarre, Deus de amor. Amém, irmãos? Amarre o pé dele, amarra a mão também, leva ele para fora, lança ele nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém, olha para mim. As pessoas também perguntam: como que o Deus de amor vai amarrar a mão
os pés e jogar no lago de fogo e enxofre que vai queimar a vida eterna. Como? Nós temos a tendência de olhar só para o final, né, irmãos? A gente é assim na nossa vida. A gente é mandado embora do emprego e a gente só vê a demissão. A gente não vê o que causou a nossa demissão. Às vezes, sim, é a crise, mas muitas vezes é a nossa incompetência, muitas vezes é a nossa indisplicência, muitas vezes é porque nós chegamos atrasados, falta 10 minutos para dar horário, nós já estamos batendo cartão, deu uma dor de barriga, nós faltamos, deu um dinheiro no pé, nós não vamos trabalhar, e daí somos demitidos. E daí somos demitidos e fomos injustiçados. O nosso patrão não nos ama. Não somos assim? A nossa esposa está fria conosco, né? Os homens. A nossa esposa é fria. Só tem adulto aqui? Ela nunca está afim. E ela é culpada. Nós só olhamos para a atitude dela, né? Ela não nos deseja. Talvez até ela tenha outro. Não, na verdade ela não tem outro, ela não tem nenhum. Amém, irmãos? Se ela já está assim, é para ela não ter nenhum. Nós temos a tendência de olhar sempre para o final, né? E botar a culpa naquele que nos injustiçou, entre aspas. O ser humano é assim. O noivo, o rei, tinha um povo. E ele fez uma festa para o povo. Fez um casamento, preparou tudo. E o povo não quis. E daí teve um povo que andou 4.000 anos e nunca se relacionou com esse Deus. E esse Deus diz, vai agora chama esse povo para a festa. Chama o povo. Pode trazer para o meu palácio. E vieram até o palácio. Só os que não se prepararam, só aqueles que não tinham as vestes, é que não puderam ficar, irmãos. Sim, Deus é amor. Amém? Sim, Deus é amor. Começa a lembrar e a pensar todas as chances, todas as vezes que o Senhor tem te dado, que o Senhor me deu. Cada vez que eu lembro do meu passado, seja antes de conhecer o Senhor, ou depois de conhecer o Senhor em 2005, cada vez que eu lembro eu me emociono. Cada vez, irmãos. O amor de Cristo me constrange mais uma vez. E mais uma vez eu digo, Senhor, não permita que eu seja envergonhado. Não permita, Senhor, que no final de tudo eu seja amarrado e lançado fora. Amém, irmãos? Os que não foram chamados, os que não foram encontrados pelo caminho, vão ser amarrados e jogados, mas nem vão estar lá. Sabia que a frustração é muito menor? Muito menor. O sofrimento vai ser muito menor. A quem mais é dado, mais é cobrado. Aí às vezes tu fica com pena do que não foi chamado. Aí ele vai pular para o lago de fogo, vai. E às vezes, pela nossa negligência, a nossa imprudência, nós vamos ser vizinho dele. E ele nunca teve outra opção, e tu teve. Quem vai sofrer mais? O que tinha o doce na boca e perdeu, ou o que nunca experimentou o doce? O que tinha e perdeu. O título da mensagem agora está no versículo 14. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: porque muitos são os... E depois o que fala? Mas poucos são os escolhidos. Todo mundo aqui é bom de matemática? Alguns são ruins, né? Não tem problema. Mesmo tu nem sabendo quanto é que é 1 mais 1, tu tem uma noção do que é muito e o que é pouco. Sim ou não? Jesus não falou o contrário. Ele falou, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Amém, irmãos? Poucos são os escolhidos. Vamos agora para o livro de Números, Antigo Testamento, o livro de Números 14. Lá no começo. O 4º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. Números 14, 34. Nós vamos começar agora a citar, meditar nas coisas que podem fazer com que os
chamados não se tornem, no final de tudo, eleitos. Números 14, 34 a 38. 34, perdão. Segundo o número de dias em que vocês espiaram essa terra, 40 dias, cada dia representará 1 ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o quê? O meu afastamento. Eu sou o Senhor, falei. Eu, o Senhor, falei. E assim farei a toda esta má congregação. Quem aqui é congregação? Quem aqui é igreja? Somos, né? Eles também eram. Que se levantou contra mim nesse deserto. Que se levantou nesse deserto. Se consumirão e ali morrerão. E os homens que Moisés mandou espiar a terra e que voltaram fazendo e que induziram o povo a murmurar, a pecar, toda a congregação, inflamando a terra, aqueles mesmos homens que inflamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, estes ficarão com vida. Amém? Quantos foram espiar a terra? 12. Quantos morreram? 10. Quantos ficaram vivos? Vocês são bons de matemática. Quantos foram chamados? 12. Quantos foram rejeitados? 10. Muitos. Quantos foram escolhidos? 2. Poucos. A história se repete, meu irmão. Vai se repetir até o fim. Por que aqueles 10? Por que aqueles 10 de toda a nação, toda uma geração acima de 20 anos que creu naqueles que induziram? Então nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Muitas vezes nós ouvimos, a gente vê um pastor, um líder, uma igreja pregando falsas doutrinas e nós estamos lá. Não, nós sabemos que aquilo ele não precisa fazer. É ele e Deus. Tu está lá junto com ele. Ele vai ser muito mais cobrado. Leia 2 Pedro, capítulo 2. Aqueles que por ganância fariam comércio da fé e levariam os inconstantes junto. Os 10 morreram na hora de praga. Mas todo o povo que eles conseguiram induzir morreram no deserto. Não entraram na terra prometida. Cuidado. Cuidado quem tu ouve, cuidado quem tu segue. Amém, irmãos? Os mentirosos e os adoradores da mentira. Amém? Os 10 morreram de praga. Quem foi que entrou? Calebe e Josué. Sabe por que Calebe e Josué entraram, irmãos? Porque eles não foram incrédulos. Eles estavam os 12 juntos, viram a mesma terra, viram os mesmos gigantes, viram as mesmas bênçãos, as frutas e tudo mais, a terra produtiva. Eles viram as bênçãos e as dificuldades. E os 10 falaram, não. O Deus que nos trouxe até aqui, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez descer pão do céu, o Deus que bota uma coluna de fogo à noite para aquecer e uma nuvem para refrigerar de dia, ele fez tudo isso. Mas nós vencermos esse povo é impossível. E a Bíblia diz que Josué e Calebe indignado, relutando contra aquilo. Amém, irmãos? Incredulidade. Incredulidade, irmãos, faz com que tu perca o privilégio de, no final de tudo, ser um escolhido. E no final de tudo, o Senhor Jesus dizer, vem, aproveita a festa. Amém, irmãos? Credulidade. Credulidade no quê? Em tudo que o Senhor te prometer, em tudo que o Senhor pedir para que tu correspondas com Ele. Se a Bíblia diz que sim, tens que fazer, tu tens que fazer. E no sentido de que tu vais conseguir fazer, irmãos. Amém? Só que os chamados, cuidado com esse jogo de palavras, os chamados, eles têm a oportunidade de dizer não, Deus não vai conseguir fazer. E tem a oportunidade de dizer sim, Deus vai conseguir. Sim.
O inimigo é grande. Eu vou dar muito trabalho para o Senhor me transformar. Muito trabalho. Porque eu sou tenebroso. Mas sim, o Deus da Bíblia, o Cristo que morreu e ressuscitou da cruz, Ele sim, Ele falou que Ele ia libertar os cativos, os oprimidos. Ele ia libertar, Ele devolveria a visão aos cegos, aqueles que não entendiam. Então Ele vai conseguir fazer a obra na minha vida. É assim que tu vê Deus? Ou tu vem. Eu sou pecador mesmo. É assim, é difícil. É difícil para nós. Mas aquilo que é impossível aos homens, quando Pedro fala para Jesus, parábola do rico, Jesus repreende o rico, e daí Pedro fala, mas quem vai se salvar então se o rico não se salva? Porque eles tinham entendimento que salvação era por quê? Por obras. Quem mais vai fazer coisas boas e obras boas senão um rico? Jesus fala o que para ele? Pedro, aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Qual é a minha parte? Crer. Amém, irmãos? Acreditar que nós somos barro podre. Lembra? Mesma massa. Os que ele chama, os que ele não chama, o que ele amou e o que ele aborreceu, mesma massa. Só que essa massa ruim, ela vai servir para quê? Para que ela seja cheia. Esse vaso vai ser cheio de misericórdia, perdão. E depois que entra o perdão, o que tem mais? Glória. A glória de Deus. Uma massa que não é transformada vai expressar a glória de Deus? Que Deus é esse que não transforma ninguém? Que Deus é esse? Que a massa vem podre e permanece podre. Não tem beleza alguma. Vamos despertar, irmãos. Incredulidade. Não crer que o Senhor veio e nos chamou para que sejamos santos. O que é santo? Separado. Diferente. Exclusivo. Vou pisar o pé no freio. Irmãos, essa santificação pode levar 30 anos? Pode. Desde que tu esteja no processo dela. O apóstolo Paulo diz, é de fé em fé, de preceito em preceito. Presta atenção agora. Ele fala um pouco aqui, um pouco ali. Nós não estamos apressando, não estamos cobrando, não estamos botando fardo. O Novo Testamento todo repreende essa questão dos falsos mestres que vinham e colocavam fardos, os fariseus colocavam fardos. Jesus falou, nem eles carregam. Nem com o dedinho eles querem tentar carregar, eles querem que vocês carreguem. As regras todas que eles criaram. Aqui não tem regra para obedecer, meus irmãos. Tu é livre. Livre para servir ao Senhor. Livre para dizer sim à palavra. Amém, irmãos? Isso é fé. Isso é crer. Vamos para o próximo item. 1 Coríntios capítulo 10. Novo Testamento novamente. Depois de Romanos que nós lemos antes. 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 1. Glória a Deus. 10. Sabe o que o apóstolo Paulo vai tratar aqui? O que o apóstolo Paulo vai tratar aqui, irmãos? Quem não olhou ainda. O que o apóstolo Paulo vai tratar aqui? Que assunto? Alguém sabe? Porque nós acabamos de ler em Números 14. Apóstolo Paulo, depois de Cristo. Apóstolo do Senhor Jesus. Ele vai dizer, olhem para aquilo que aconteceu lá atrás. Lá atrás, há 1000 e tantos anos atrás. 1400 anos atrás, mais ou menos. Ora, irmãos, ora, igreja, congregação, filhos de Deus, chamados. Olha, chamados, não quero que ignoreis que os nossos pais, Paulo era o quê? Hebreu. Ele fala, não ignore que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Lembra da nuvem que acompanhava eles? A manifestação da glória, o chamado. Todos estiveram debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar. Lembra o mar vermelho? Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual.
Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era quem? Cristo. Não sei se tu sabe, Jesus ainda não tinha nascido. Não nascido nessa terra, irmãos, mas já assim no coração de Deus. Amém? A pedra era Cristo. A razão era Cristo. O motivo era Cristo. E a pedra já vinha. E todos experimentaram. Versículo 5. Mas, como tem mais na Bíblia, né, irmãos? Como tem mais? Então, todos foram chamados. Mas Deus não se agradou da menor parte deles. O que vocês estão resmungando aí? Vocês estão prestando atenção. Glória a Deus. Eu gosto disso. Vamos ler de novo? Mas Deus não se agradou da maioria da parte deles, pelo que eles foram mortos no deserto. Amém? Versículo 11. Aí alguém vai dizer, isso não tem nada a ver conosco, né? Não tem nada a ver conosco, foi os judeus, agora é graça, lá era lei, lá era olho por olho, dente por dente. Quem é que seguia eles? Cristo. Versículo 11. Ora, presta atenção. Tudo isso veio sobre eles como uma figura. As coisas mudaram, sim. Figura. E estão escritas para aviso de quem? Eles já morreram. Tudo isso está escrito, irmãos amados, para aviso nosso. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Amém? Tudo aconteceu, tudo foi muito bem registrado e catalogado, irmãos, para o nosso ensino. Qual é o ensino que o Senhor queria nos deixar, irmãos? Que nós podemos perder esse privilégio. Amém? Muitos são chamados, muitos o Senhor tem chamado. O Senhor não chamou todos. Já estamos ganhando até aqui. Não foram todos chamados, foram muitos. Não todos. Todos não é. Muitos não são todos. Nós já fomos. Mas eu quero te motivar nessa noite a querer ainda mais. Porque senão é perca de tempo, senão é frustração. Imagina aquele povo, um a um indo morrendo no deserto. Imagina. 39 anos e 11 meses. Faltando um mês. Para que aquela geração que tinha menos de 20 anos fosse para a terra. E eles foram morrendo um a um. Sabe onde é que estava a terra, irmãos? Do lado deles. Estava ali, ao redor deles. Se tu for ver lá em Números, quando Deus falou que eles não iam, eles falaram para Moisés, nós vamos subir o monte, agora nós vamos. Moisés falou, não vai, porque o Senhor não vai com vocês, vocês vão morrer. Eles falaram, nós vamos, eles foram. O que aconteceu com eles? Morreram todos os que foram, os que tentaram ir sem o Senhor. Irmãos, sem a permissão do rei tu não vai entrar. Sem a aprovação do rei e do noivo nós não permaneceremos. Podemos até entrar, nós entramos já, perdão. Mas nós não vamos permanecer. Amém? Ele não vai oficializar o casamento. Colossenses capítulo 3. Vai alguns livros aí, para o final da Bíblia. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Sabe o que mais pode fazer com que tu não seja um escolhido no final de tudo? Tu relutar, tu teimar, tu bater o pé, que tu não queres deixar o teu passado para trás. Amém? Aquele que está em Cristo é o que mesmo? Nova criatura. E as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Quem chegou a essa conclusão? Quem chegou a essa conclusão, irmãos? Deus. Deus vem com uma afirmação reta e direta. Aquele que está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas, o passado já passou, e eis que tudo se fez, eis que tudo se faz novo. Amém? Se tu continuar relutando, lutando, insistindo, batendo o pé, que tu queres ser um chamado, porque tu és, com o teu velho passado. Ah, mas meu passado era legal. Ainda assim tu era da mesma massa, uma massa ruim. Meu passado era legalzinho. Legalzinho não é bom para o Senhor. Aquele que está em Cristo, aquele que foi chamado, e tu não está em Cristo porque tu quis. Não esquece isso. Tu não está aqui porque tu quis. Aquele que está em Cristo porque Cristo quis. Agora sim eu vou ter que me tornar uma nova criatura. Aí eu me torno, não é que tu se torna, tu apenas obedece. Ele te torna. Mas tem o livre-arbítrio, meus amados. Eu posso insistir. O Senhor Jesus vem e diz, para ti é bom isso. E tu diz, não, isso aqui eu não quero, é melhor isso. Faz assim. Não, eu vou continuar fazendo como eu sempre fiz. Tu não me amas? Me ames assim. 2, 3, 4. Colossenses capítulo 3. O Senhor Jesus diz, ireis, mas não pequeis, estás perdoado. Brincadeira. Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, lembra a boda? Lembra a festa? Quando Cristo se manifestar, quando Ele retornar, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Então Paulo fala, quando Cristo voltar vai ter a recompensa. Quando Cristo vir, vai ser glória. Paulo fala em Romanos, as momentâneas tribulações desse presente século não dá para se comparar, não dá para botar na balança com a glória que nos está proposta na eternidade. Então Paulo fala, quando Ele se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele em glória, em poder, em alegria. Aí versículo 5, ele fala, tem o bônus, também tem o ônus. Então, mortificai, matem, pois, os vossos membros, o vosso passado, que estão sobre essa terra. 2 pontos. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, os desejos vios, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Filhos chamados, mas desobedientes, a ira virá. Versículo 7. Talvez tu não se achou na primeira lista, mas a primeira lista é mais pesada, né? Idólatra, avarento, pessoas que têm uns desejos muito vil, prostituição. Versículo agora 7. Nas quais também no outro tempo andastes, quando vivias nela. Versículo 8, tem mais uma listinha. Mas agora que tu está em Cristo, despojai-vos, largai, deixai também de tudo, da ira, né? Às vezes não é adúltero, não é nada, mas é irado. Irmãos, nós somos um vaso, me entendam, nós somos um barro tão, a palavra podre é ruim, eu sei, mas eu me incluo, um barro tão ruim. Quantas vezes, irmãos, eu queria descer do meu carro para matar uma pessoa porque ela buzinou atrás de mim? Quantas vezes eu queria matar alguém simplesmente porque ele era um barbeiro? Ninguém corta a tua frente porque ele quer. É barbeiro. Deixando a modéstia de lado, trabalho muito tempo de motorista na rua viajando. Acho que dirijo bem. Mas já cometi barbeiragem, já cortei a frente de pessoas. Já saí, uma moto quase bateu e eu não vi no retrovisor. E o cara queria me matar, me xingou de tudo. Eu não queria matar ele, eu não vi ele. Ira. Chamado, sou chamado.
Mas se cortar minha frente, eu vou matar. Ah, não quero matar, eu só xingo. Ouvistes o que disse a lei? Se tu matares o teu irmão, tu será digno de juízo, de réu. E se tu ofender o teu irmão, tu será digno do mesmo juízo de fogo eterno. Amém, irmãos? A graça mudou, ficou pior. Sabe por que a cobrança é maior? Sabe por que a cobrança agora é maior? Na lei, só seria punido se matasse alguém mesmo. Na graça, se tu ofender, se tu se irar, se tu se revoltar e ofender, tu vai ser punido. Pô, mas não é graça? A quem mais é dado, mais é cobrado. Na lei, eles tinham a obrigação de fazer, só que a Bíblia diz que a lei estava enferma, porque ela tinha que ser cumprida na carne. Cada ser humano tinha que conseguir fazer, só não conseguia. Paulo disse que era impossível cumprir a lei. Aí Cristo vem e se faz a lei por nós, morre por nós. Então agora é possível, aquele que está em Cristo é possível se despojar de tudo isso. A quem mais é dado, mais é cobrado. Amém, irmãos? Jesus fala para as cidades que ele foi passando, Cafarnaum, por exemplo, na Judéia, o lugar que ele mais fez milagre, mais se revelou como Filho de Deus. E eles não creram nele. Ele falou, mais vigor terá no dia do juízo sobre vocês do que contra Sodoma e Gomorra. A cidade que foi destruída pelo fogo, tamanha depravação. Receberam a visita de 2 anjos. E os homens daquela cidade falaram para Ló, manda para fora esses anjos, que nós queremos ter relação sexual com eles. Ló falou, não façam isso. São enviados de Deus, peguem minhas filhas. Ele falou, não queremos as tuas filhas, nós queremos esses 2 homens, esses 2 anjos. Essa cidade, no dia do juízo, terá menos rigor do que aqueles que viram, contemplaram, ouviram a graça e disseram, nós não queremos. Sodoma e Gomorra, irmãos, não foi chamada como eles foram chamados, como nós temos sido chamados. Amém? Ira, uma pequena coisinha, nada a ver. A ira de Deus, na tua ira, a ira de Deus virá sobre a tua, sobre a minha vida. Cólera. Cólera não é aquela doença, né? Da cólera lá. A cólera é aquela pessoa que vive, né? Vive colerizada. Dá até medo, tu tem até medo de dar bom dia para ela. Né? Capaz de dar bom dia, ela vai dizer só se for para ti. Né? Crente, chamar, bom dia, só se for para ti. Né? Tem crente que acorda. É claro que tem aqueles que têm que se adaptar com a luz do sol, mas tem uns que acordam. Tem uns que acordam, que parece que acordaram com raiva, que era só um sonho que ele tinha morrido. Crente acorda com raiva que não morreu de noite. Ele acorda e diz, por que eu não morri? Que raiva. Cólera, colerizado. Chamado por Deus, irmãos. Malícia. Sabe o que é malícia, né, irmãos? Maledicência. Palavras torpes da vossa boca. Palavras que, em vez de agregar, denigre. Palavras chulas, palavras ofensivas, e são palavras torpes. A segunda lista é mais leve que a primeira, não é? É melhor ser irado do que um adúltero, um assassino. É melhor falar palavrão do que ser um idólatra. É melhor ter uma malíciazinha aqui, né? Olhar, tá, uma malícia, imaginar, do que o ato, né? Aos nossos olhos, não de Deus. É uma única lista, meus amados. Amém? É um único destino. A ira de Deus vai vir sobre os filhos. Paulo não está tratando com os que não foram chamados. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Colosso. Esse é o título desse livro. Carta de Paulo, o apóstolo, à igreja de Colosso. A ira de Deus vai vir sobre os filhos da desobediência. Amém, irmãos? Aqueles que insistirem em ficar com a sua veste velha. O que o noivo falou? Cadê a veste? Por que não se trocou? Por que tu não se despiu daquela roupa imunda que tu tinha e colocou a veste nupcial? Silêncio, ele ficou quietinho. Sabe por que ele ficou quietinho, meus irmãos? Porque foi oferecida a veste, os outros tinham. Não é? Sabe por que tu não tens a veste nova? Sabe por que tu não se revestiu? Sabe por que tu não parou de ser irado, de falar palavrão, de se prostituir, de assistir, de ir, de fazer, de praticar, de acontecer? A veste te foi oferecida. Para mim foi.
E sim, o Senhor nunca rejeitou a veste. Rejeitei várias vezes. Vivia nu, vivia passando vergonha. E mais uma vez o Senhor vem nessa noite, irmãos, nos oferecer essa veste, a veste nupcial, aquela que vai garantir. Sabe qual é a veste? É estar em Cristo, é parar de duvidar, é dizer: Senhor, sim, sim, pode tirar tudo, leva embora. Aquele itemzinho lá que esse pregador falou, eu tenho aqui em mim, Senhor, esse itemzinho ali, qualquer um daqueles ali, Senhor. Tem uns que vão assustar até o próprio Jesus, vão dizer: Jesus, eu tenho todos aqueles. Leva tudo embora. Leva tudo embora, Senhor. Eu quero, se o Senhor voltar hoje. Sabe, o crente, aquele assim que já está caminhando muito tempo com o Senhor, ele esquece de uma coisa. O crente tem uma convicção que Jesus vai voltar, e ele vai voltar. E às vezes ele tem a certeza que ele vai ser arrebatado. Então, assim, os sinais não aconteceram, então ele tem mais um tempo. Só que ele esquece que ele pode morrer daqui 2 minutos, 1 minuto. Eu posso não conseguir terminar a pregação e alguém cair morto aqui. Não se esqueçamos disso. E aí daí o Senhor vai dizer: cadê a veste? Não tem. Amém? Colossenses. Mesmo Colossenses capítulo 2, último item. Rapidinho, vamos encerrar já logo. Colossenses 2. Se passar um pouquinho, vocês me perdoam. A Bíblia diz que aquele que não liberar perdão, não receberá o perdão do Senhor. Não é verdade? Quem é que sabe orar a oração do Pai Nosso? Perdoa os meus pecados, as minhas dívidas, como? Assim, da mesma forma que eu perdoo os meus? Também tem. Tem crentes que ofendem e quer ser perdoado. E quando alguém ofende, ele não quer perdoar. Porque daí já foi demais, já ofendeu muitas vezes, tudo tem limite. Não, para crente não tem limite. Pedro falou: Senhor, tem limite. Para crente, cristão, fiel, tem limite. Se o meu irmão me ofender e tal, se eu perdoar ele 7 vezes, tá bom, Jesus? 7 vezes tá bom? Pedro era bonzinho, né? 7 vezes. A maioria aqui não iria querer perdoar 7 vezes uma traição, uma ofensa. E Pedro, se achando espertinho, falou: Senhor, 7 vezes tá bom, né? Jesus falou: olha, Pedro, não te falo 7 vezes, falo 70 vezes 7. Por dia. 490, não dá nem tempo, né? Então Jesus falou: Pedro, ele errou contra ti, não tem limite para cristão. Cristão perdoa sempre. Irmãos, cuidado para tu não ir para o inferno com essa mágoa que está dentro de ti. O Senhor também tem uma mágoa de ti e de mim. E Ele está pronto para nos perdoar. Colossenses 2,16. Tem mais uma coisa que impede que a gente entre, chamada religiosidade. Ouviram? Religiosidade. Achar que um sistema, achar que símbolos, achar que proibições que a Bíblia não proíbe, práticas, simbologias, vai nos levar para o céu. Não vai levar. Os religiosos, os fariseus, não entraram. Eles crucificaram Jesus. Eles eram religiosos, eles tinham o templo, eles liam a Bíblia, eles oravam nas praças, eles alongavam as suas vestes, eles oravam de mãos levantadas, eles eram religiosos, sim ou não? Eram judeus, sacerdotes. E Jesus falou: raça de víboras. Amém? Até chegar na mesa para comer, eles tinham criado 3, 4 tipos de ritual de purificação. Deus criou purificação para eles, sim. E eles criaram mais umas 5 purificação. E Jesus não fazia aquilo e eles julgavam. E diziam: crucifica ele, porque ele não se purifica para lavar as mãos. Crucifica ele, porque ele cura o enfermo no sábado. Irmãos, religiosidade, essa falsa ideia de ser cristão, de um sistema de igreja, não vai permitir que tu sejas um escolhido. Versículo 16 e 17. Portanto, ninguém te julgue, me julgue, pelo que eu como ou pelo que eu bebo, ou por causa do dia de festa, ou por causa da lua nova, ou por causa do sábado, ou por causa do cabelo, ou por causa da tatuagem, ou por causa do brinco, ou por causa da saia, da calça, da pintura do cabelo. Tá entendendo, irmãos?
Ninguém tem o direito de te julgar pelas coisas que o Senhor não pediu para tu não fazer. Tem gente que pinta o cabelo e é sensual, tem. Tem gente que não pinta e também é sensual. Tem gente que pinta e não é sensual. E vice-versa. Usando um só exemplo. Irmão, entendeu, irmãos? Não é o que nós comemos, o que nós bebemos. É o que está aqui dentro. Amém? Então ninguém nos julgue. Sabe por que não podem julgar a gente por causa dessas coisas? Porque eu tenho algumas tatuagens aqui, vai até ser na filmagem, o pastor tem tatuagem, tem o meu Senhor Jesus Cristo crucificado, tem o Eu Amo a Mensagem da Cruz. Essa foi a intenção, demonstrar, se eu posso demonstrar a minha fé tatuada no meu corpo, eu vou mostrar. Eu quero que as pessoas perguntem, por que tens aqui Jesus tirando Pedro da água? Porque eu sirvo esse Jesus. Aí as pessoas dizem, crente não pode ter tatuagem. Eu digo, onde é que está escrito? Não sei, eu falei, eu sei, vou mostrar para ti. Eu sei onde é que está escrito. Levíticos, capítulo 19. Antigo Testamento. Lá em Levítico estava escrito, guardem o sábado. Comemorem a lua nova. Por isso está escrito aqui. Paulo diz, ninguém te julgue pela lua nova, que tu não comemora a lua nova. Estava escrito. Ninguém te julgue pelo comer. Porque lá estava escrito que não podia comer carne de porco, camarão. Ainda bem que essa lei foi tirada, é uma maravilha, camarão. Não podia comer lula, marisco, nada, Tata. Não sei se tatu não entrava na porco. Estava lá na lei. Tatuagem. Estava lá na lei, não podia. Esses que mentem e fazem com que os outros acreditem. Lembra que nós vimos antes? Os que induziram, os que falaram, não é assim. Não é assim. Lembra, irmãos? Teu irmão brincou comigo, o Eduardo. Falou, pastor, não pode passar navalha na barba, né? Sabe por que ele brincou? Porque ele conhece a lei de Moisés, lá Levítico. Lá dizia que não podia passar navalha. Eu falei, irmão, mas já ferrou, porque eu passei no cabelo. Também não podia passar no cabelo. Então, se eu vou para o inferno porque eu tenho tatuagem, tu vai para o inferno porque tu corta o teu cabelo. Esses pastores que dizem que eu vou para o inferno porque eu tenho tatuagem, porque eu não uso paletó e gravata, eles vão para o inferno porque eles cortam o cabelo e a barba. Eles cortam a barba bem lisinha. É preferência, faz o que tu quiser, ninguém te julgue. Aí sim, Paulo diz, o que corta, corta para o Senhor, e o que não corta, não corta para o Senhor. Irmãos, vamos crescer. Religiosidade, ela não vai te levar para o céu, ela vai te levar para o inferno. Amém? Paulo fala, não deixe que ninguém te julgue por causa das coisas que estavam lá na lei. Tu vai entender no 17 por quê. Presta atenção comigo. Sabe por quê? Porque elas são o quê? Sombra das coisas futuras. Mas o corpo, mas a igreja é de quem? De Cristo. Elas eram sombras. Eram regras que iam fazer com que o povo se conduzisse em obediência. Mas agora quem vai nos conduzir em obediência, irmãos, não é a proibição da tatuagem, não é a proibição do sábado, não é a instituição de uma festa de lua cheia, dos tabernáculos, do Pentecostes. É o Senhor Jesus, é Cristo. É Ele que vai falar no teu coração, é o Espírito Santo que vai dizer, minha irmã amada, está muito degotada essa saia, está muito degotada essa blusa, essa calça está muito apertada. É Cristo que vai falar isso, meus irmãos. Amém? É Cristo que vai falar no teu coração. Meu irmão, chega agora, né? Já foi demais. Meu irmão, isso aí não convém para a tua vida. É Cristo, meus irmãos. Amém? Religiosidade, essa falsa religiosidade, essas estruturas estão sendo criadas. Mentiras ensinadas para induzir a história se repete. E onde é que está Deus? Assistindo o curso que Ele mesmo determinou, sim. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, muitos apostatariam da fé, muitos abandonariam a fé. E quem é a fé? Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, eu estou ficando impressionado com a revelação que eu tenho tido ultimamente. Aonde eu vou, em cada livro que eu vou, eu consigo enxergar Jesus.
Cada livro. Tu vai na lei, tu vê Jesus. Tu entra no templo construído por Salomão e tu vê Jesus. Eu falei ontem para os irmãos do propiciatório, lembra? É um lugar que servia para apaziguar a ira de Deus. E a Bíblia diz que Cristo na sua cruz se tornou um propiciatório. Amém, irmãos? Versículo 20. Irmãos, se prepara para tocar aquele louvor de novo. Se prepara lá. Logo nós já vamos orar, como a minha esposa nos estimulou antes. Teremos mais uma oportunidade, meus irmãos. Mais uma oportunidade. Se algum desses itens ter nos impedido, se algum desses itens nos impediria nessa noite, se nós partíssemos, nós teremos mais uma oportunidade de receber uma oração, de confessar ao Senhor e sermos sarados. Amém? A oração é só para isso? Não. Cura, o que tu quiser, emprego, vamos orar também. Estamos acabando. Versículo 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda as ordenanças da lei? Eu esqueci de mais uma ordenança chamada dízimo. Eles adoram cobrar o dízimo, é lucrativo. Era uma ordenança igual a todas essas. Ninguém te julga, irmão, porque tu não és dizimista. Amém? Tu serve ao Senhor, tu oferta ao Senhor por amor, porque tu és livre. Ninguém vai te obrigar a dar 10%, muito menos o Senhor. De ordenanças, como se vocês ainda vivessem no mundo. Tais coisas como, presta atenção, tais coisas como não toqueis, não proveis, não manuseeis. Essas coisas todas perecem, vão apodrecer pelo uso. Segundo o preceito de Deus, é isso? Segundo o preceito de quê, irmãos? Preceito e doutrina de homens. Amém? Não pode tocar, não pode fazer, não pode. Doutrina de homem, preceito de homem, conclusão de homem. As quais têm, na verdade, até têm alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, em obediência, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a separação, a santificação da carne. Amém, irmãos? Né? Cabelinho bem cortadinho, barbinha bem feita, terninho, sapato bem alinhado, as irmãs tudo, pá. Nada de boné, nada. Tem uma aparência boa, satisfaz e separa a carne. O apóstolo Paulo diz que lá em Romanos capítulo 15, que carne e sangue. Perdão, 1 Coríntios 15. Para ele falar da ressurreição. Carne e sangue não herdará, não entrará, irmãos, no reino dos céus. Amém? Amém? Cuidado. Essa falsa religiosidade que nos oferece, essa falsa religião que nos oferece, meus irmãos, ela não vai nos levar para o céu. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tu foi chamado de graça, sem religião, sem nada. Tu foi chamado, foste tocado. Não deixa se enganar. Não deixa se enganar. Amém, irmãos? Era essa palavra que o Senhor tinha para nós nessa noite?